conversar com vocês uma coisa que eu mesma demorei muito tempo para poder aplicar dentro do meu escritório. Dentro da modalidade autônoma, você pode ter esse recurso sim, que é simplesmente um livro caixa ali para você controlar seu financeiro. Não deixe seu financeiro de lado e procure abrir 2 contas para você facilitar a administração das suas entradas, das suas saídas, e você estabelecer uma retirada fixa para você, como se fosse um prolabore mensal, e você conseguir ir fazendo um caixa ali para o seu escritório. Por que eu tô te dizendo para você se organizar? Vamos fazer uma conta aqui comigo. Você adquire um cliente, um contrato de R$5.000. Você vai trabalhar ali num projeto arquitetônico, numa casa de mais ou menos 200 metros quadrados. Seu cliente ele tem o perfil de uma família, ele, a esposa e uma filha. Você vai ter que administrar, né, essa relação das decisões da mulher com as decisões do homem, que normalmente são bem diferentes, é difícil você conciliar. Então você tem ali um cliente com um perfil financeiro mais baixo e você precisa administrar tudo isso. Vamos dizer que na primeira reunião você apresenta uma proposta de uma planta baixa, o cliente não gosta, você vai para outra reunião, você vai para outra proposta. Quando vê, você já fez ali 4 propostas de planta baixa e ainda não acertou no gosto do seu cliente. Para essas 4 propostas serem apresentadas, você disponibilizou 1 mês do seu tempo elaborando essas plantas baixas como opções para o seu cliente. Porque não pense que você começando vai acertar de primeiro uma planta baixa. Não é tão simples como na faculdade, que você lida com objetos que não são reais. Então você imaginou ali R$5.000 um mês, nossa, ótimo. Mas aí o cliente não aprovou. Você está na mão da variável cliente. Você tem que estabelecer que vai ultrapassar um mês. Então aqueles R$5.000 você já vai dividir em 2, ficou R$2.500 por mês. Você sobrevive com R$2.500 por mês? Sim, eu sou solteira, só eu, paga meu aluguel, beleza. O cliente, a mãe dele faleceu. Ele te liga, nossa, aconteceu um imprevisto aqui, eu vou ter que interromper esse projeto momentaneamente por conta do óbito que teve na minha família, enfim. Já foi um mês, ele não te deu uma posição. Passou o 2º mês, ele não te deu outra posição. Quando você vê, você ficou ali 6 meses com aquele cliente por R$5.000. Valeu a pena? Saiu menos de um salário mínimo para você trabalhar ali. Então, se você não tiver um livro caixa para você controlar suas entradas, suas perspectivas de projetos que estão para entrar, você não consegue saber quantos projetos você tem que orçar. Porque eu, estrategicamente, quando eu comecei, eu já estava fazendo um projeto aqui hoje, eu já tinha 2 orçamentos em andamento pensando no próximo mês. E aquilo dali vai dando um acúmulo de atividades. Por isso que você já tem que ir pensando em transformar seu escritório de autônomo para empresa e de empresa para fábrica. E cada vez que você for aumentando a movimentação de projetos, né, no seu dia a dia, você tem que pensar que você também pode ter oscilações. O que seriam isso? Os períodos sazonais que a arquitetura tem. Muitas vezes esses períodos sazonais eram muito marcantes aqui dentro do meu escritório. Eles compreendiam as épocas das chuvas, porque meus clientes achavam que a construção é só na época da seca e eles vinham achando que o projeto era uma semana para fazer e se programavam para vir, vamos supor, no final de fevereiro para poder já começar a obra em março. Não tinha condições da gente entregar esse projeto nesse prazo. Então, essa sazonalidade ali, ela me deixava presa em questão de fluxo de caixa, me deixava presa com questões de alta demanda, que a gente não tinha o controle dela, vinha só tudo de uma vez, ou tudo ou nada, naquele extremo. Então, se você não for ter um controle de caixa, um fluxo de caixa ali, você vai ter que ter no mínimo um capital de giro para você girar esses períodos de sazonalidade. Então, pense bem, a pergunta anterior e aí, você está preparada para abrir o escritório?
Agora minha pergunta para você, você sabe as suas responsabilidades, as suas contas, as suas entradas e está preparado para arcar, né, com a responsabilidade de uma sazonalidade? Então pense muito bem nisso para você tomar essas decisões pautadas em critérios, né, pautados em estudo. Tenha sempre estatísticas anotadas, né? Controle esse fluxo de caixa, porque eu achava esse fluxo de caixa quando eu comecei muito sazonal. E com o tempo que eu fui aprimorando meu fluxo de caixa, eu fui observando que dava para controlar essa sazonalidade. Mas se você não tiver números, você não consegue criar perspectivas. Se você não criar perspectivas, você não cresce. Então, o arquiteto, ele tem que ter essa visão financeira, ele tem que ter um preparo financeiro, ele tem que ter estatística, ele tem que ter, no mínimo, um caderno de controle de fluxo de caixa. Né? Hoje, aqui no escritório, a minha estrutura me permite ter uma pessoa responsável pelo meu financeiro, que controla meu RH, que controla minhas contas a pagar, contas a receber. Tudo isso, hoje, eu tenho uma pessoa responsável para isso, mas eu já fiz tudo isso sozinha. E eu demorei para fazer, eu passei muita dificuldade por falta de ter esse planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma época eu precisava muito comprar um computador. E eu cheguei no limite, eu estava de madrugada trabalhando, porque como eu trabalhava para 6 funcionários, eu fazia de tudo no escritório. Eu estava de madrugada trabalhando e o arquivo não rodava no meu computador. Eu fazia uma linha, ele travava, eu fazia outra linha, ele travava. E aquela dificuldade, aquele serviço preso, e eu tinha que entregar o serviço no outro dia. Eu acordei chorando, desesperada, e falei assim, gente, eu não tenho dinheiro para comprar o computador, mas sem o computador eu não tenho a ferramenta de trabalho. Então, se você não organizar que você precisa ter um planejamento para aquisição de máquinas, como que você vai abrir seu escritório? Porque você precisa planejar a aquisição dessas máquinas, né? Você precisa ter essa evolução, trocar. Hoje você está com um computador i3, amanhã você tem que ir para um i4, um i5, depois um i7 e assim sucessivamente. Tem que evoluir para o seu serviço render mais. As técnicas de produção de projetos, elas estão cada vez mais dinâmicas e você precisa acompanhar esse mercado. Senão você vai entrar num círculo vicioso. Você não entrega algo bem feito porque você não recebe bem. Você não recebe bem porque você não entrega algo bem feito. É um círculo ali que você custa sair dele. Aí, quando aconteceu isso comigo, de eu precisar do computador e não ter condições financeiras, né, eu tive que ir atrás de outros recursos, eu tive que contar com a ajuda de outras pessoas para isso. E é muito ruim, gente, a gente trabalha todos os dias, a gente tem que adquirir aqueles bens que a gente precisa. Então, se a gente voltar naquela conta dos 5 mil reais do projeto, ele já não deu para os 6 meses. Quem dirá para comprar um computador, para adquirir uma máquina nova? Vamos fazer conta, não trabalhem de graça.